Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega. não poupa o inimigo. Não poupa só, Quando levantas para cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega. Graças a Deus, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de fazer uma oração em seu favor. Eu gostaria que a senhora, o senhor, preparasse o seu copo com água. Prepara o seu copo com água. Há quem diz assim, mas o bispo sempre que pede para fazer a oração na rádio e às vezes até mesmo na live, pede sempre para preparar um copo com água. Mas por quê? A água serve apenas para um ponto de contato para despertar a nossa fé. Para despertar a nossa fé. Lembra quando o Senhor Jesus avistou com um homem cego? Jesus cuspiu no chão, fez lodo e Jesus pegou aquele lodo e aplicou nos olhos daquele homem cego. Jesus disse àquele homem, vai, lava-te no tanque de Siloé. Quando aquele homem voltou, vendo, ele enxergava claramente, não foi a água do tanque que curou aquele homem, foi a sua fé. Apenas a água do tanque de Siloé foi um ponto de contato que despertou a fé daquele homem. Você tem uma fé e nós precisamos despertar essa fé. E como vamos despertar essa fé? Prepara o seu copo com água. Quando você beber desta água, eu tenho a plena certeza que a senhora, o senhor, você meu jovem, você vai ficar curado, curada de todo mal. Talvez a sua doença seja uma doença espiritual. Você talvez diz assim, já procurei vários hospitais, já estive com vários médicos, inclusive já estive no exterior do país, estou aqui no exterior do país a fazer um tratamento, mas infelizmente cada dia que passa as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, complicada. Então, você precisa fazer o uso da fé. Aquele homem que padecia daquela cegueira, desde quando ele nasceu, desde a sua nascença, acredito que os pais fizeram de tudo, mas não conseguiram. Mas quando Jesus disse a ele que ele fosse e lavasse o seu rosto no tanque de Siloé, ele voltou vendo claramente. Eu tenho essa fé. Tenho essa fé e quando a senhora, o senhor, beber desta água, ficará curado, curada de todo mal. Enquanto isso, nós vamos aproveitar chamar aquelas outras pessoas que ainda não entraram na live. Vamos dar um tempo para que possamos ter mais pessoas aqui na live conosco, e eu desde já gostaria de pedir as minhas sinceras desculpas da live anterior. Houve um corte de energia, não foi falha nossa, porque há no nosso coração vontade de poder dar para vocês o melhor. Quando a gente vem aqui para fazer essa live, nós nos esforçamos para poder apresentar o melhor. O melhor. Eu estou aqui num estúdio, tem aqui várias pessoas. Eu não faço essa live sozinho, quase seria impossível, né? Eu fazer sozinho. Temos aqui uma equipe de esposa, missionária, obreiros, pastores, é uma equipe mais ou menos de 12, 15 pessoas, é muita gente. Nós fizemos de coração. Nos perdoa a falha que houve na live passada, porque houve um corte de energia e nós ficamos, na verdade, sem condições de continuar com a live. Mas depois nós retificamos, colocamos a live completa, não é? Aí na página. Continua conosco
e continua a fazer os seus comentários. Escreve mesmo. Tem gente que só vem e põe assim, amém. Sim, amém quer dizer assim seja. Eu já entendi. Mas escreve alguma coisa. Acrescenta mais alguma coisa. Talvez você diz, não, bispo, o amém basta. Eu sei que o amém basta, mas eu gostaria mesmo de ouvir. Queria ouvir a senhora, queria ouvir você que está aí em Portugal, que está na Itália, você que está no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil. Nós temos várias pessoas que nos seguem a partir do Brasil. Muita gente do Brasil que tem estado conosco. Aliás, várias mensagens que nós recebemos a partir do Brasil. Então, escreve alguma coisa, fala conosco. Nós estamos a preparar um programa que vai ser uma bênção. Vai ser um programa abençoado. Abençoado. Sabe quem pensou nesse programa? Daqui a pouco eu falo. Mas você já conhece o Mata-Bicho. O Mata-Bicho. Mas, bispo, o que é o Mata-Bicho? No Brasil, é o café da manhã, né? O café da manhã. Em Portugal, também é o café, né? Café, pequeno almoço. E aqui em Angola, também conhecemos como o pequeno almoço, mas nós conhecemos mais pelo mata-bicho. Mata o bicho. E você precisa matar o seu bicho espiritual. Porque quando nós matabichamos, nós comemos e aquela comida nos aguenta quase o dia todo, né? Porque nós só vamos almoçar lá para as 13 horas, tem uns até que almoçam 14 horas. Então, é o mata-bicho que nos aguenta esse período todo, né? E você precisa matar o seu bicho espiritual, se alimentar espiritualmente. E você vai poder se alimentar com esse programa que nós vamos começar já, em breve. Já tem data para começar esse programa? Ainda não tem data, mas em breve nós vamos começar esse programa. Eu tenho a plena certeza que vai te ajudar. Daqui a pouco nós teremos a intervenção do doutor. O doutor vai falar mais uma vez aqui conosco a respeito dos pontos que ele precisa esclarecer, mais alguns pontos, falar sobre o acordo de conciliação. E há alguém internata que pergunta assim, já há reconciliação na igreja? Meu caro internata, meu amigo, infelizmente não. Não há. Nós gostaríamos tanto que houvesse, porque nós fizemos esforços, fizemos muito esforço para que houvesse a reconciliação no seio da igreja. Até porque não fica bom, bonito, nós como os servos de Deus, não é? Estando no meio da rua, lutando. Não, isso não glorifica a Deus, isso nem sequer traz uma boa imagem para nós. Há quem diz, as pessoas, desculpa o que eu vou falar, mas de fato nós precisamos esclarecer as pessoas. As pessoas dizem que o nosso interesse é dinheiro. Se o nosso interesse fosse dinheiro, se o nosso interesse de facto fosse dinheiro, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Só Deus sabe o quanto nós temos passado, os pastores, as missionárias, só Deus sabe o que nós temos passado. Mas nós estamos aqui por uma questão que muitas pessoas esqueceram. As pessoas esqueceram da vasectomia, as pessoas esqueceram da invasão de divisa, branqueamento de capitais, as pessoas esqueceram da queixa-crime que um grupo de pastores subscreveram o manifesto pastoral, aonde nós apresentamos vários crimes que foram praticadas durante anos pela anterior liderança. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar mais a respeito disso, porque tem pessoas que esquecem muito rápido, esquecem mesmo muito rápido. Esquecem até mesmo que o Bispo Macedo veio
a público e amaldiçoou os angolanos. Amaldiçoou os angolanos, infelizmente. E as pessoas crescem muito rápido, inclusive até mesmo o próprio governo, né? Falou até mesmo mal do próprio governo. Mas Deus é fiel. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí, chama todos e chama todas. Amigos, amigas, vizinho, colega e irmão. Voltamos daqui a pouco. Vamos a um breve intervalo. Você quer conquistar uma vida de qualidade e ter os seus sonhos realizados? Pratique os ensinamentos baseados na Palavra de Deus e terás a solução que tanto almeja. Venha e participe dos cultos de domingo em um dos nossos templos abertos da Universal de Angola. Participe às 6, 8 e especialmente às 10 horas da manhã. Igreja Universal do Reino de Deus de Angola. Graças a Deus estamos de volta. Daqui a pouco nós vamos ter a intervenção do Dr. Mardoqueu. Daqui a pouco o doutor vai mais uma vez falar a respeito do acordo de conciliação. Quando falamos do acordo de conciliação, nós assinamos. Na altura, quando nós assinamos, a liderança da igreja estava em nossa posse. Como está até hoje em nossa posse? Porque houve irregularidade, não é? Nesse decreto que foi assinado pelo ministro da Cultura. Nós ainda escrevemos ao ministro da Cultura, também escrevemos para o presidente da República. Daqui a pouco também o doutor vai falar a respeito disso, porque esse é direito, parte do nosso gabinete jurídico, e o doutor Mardoqueu faz parte, então ele vai falar melhor. Como eu dizia, as pessoas esquecem muito rápido. Infelizmente, as pessoas esquecem muito, mas muito rápido. Aonde estavam os nossos irmãos quando nós falávamos da vasetomia? Eu falei que nós hoje iríamos falar a respeito da vasetomia. E, aliás, é um assunto que eu tenho recebido várias mensagens. Muita gente quer saber se o Joshua é meu filho biológico, se é meu filho biológico ou se é meu filho adotivo. Se eu chegar aqui falar que o Joshua é meu filho biológico, qual é o problema? Se eu chegar aqui e falar que o Joshua é meu filho adotivo, qual é o problema? Agora fica a dúvida. Eu não vou te esclarecer, eu só sei que ele é meu filho. É parecido comigo? É. Se tem dúvida, coloca a imagem aí, eu e o Joshua e a Eva. Vocês estão preocupados por quê? Alguém que escreveu assim, afinal de contas, não é filho dele. Tantos insultos que a gente recebe na página por conta do menino que é nosso filho. Então, eu dizia, aonde estavam os nossos irmãos quando falávamos da vasetomia? Nós vimos no decorrer dos julgamentos, o nosso irmão Alberto II, tantos outros, diziam que a vasetomia não era obrigatório, que a liderança da igreja não obrigava ninguém a fazer a vasetomia. Vamos parar um pouquinho e refletir sobre isso. Minha mãe dizia que a mentira tem pernas curtas. A mentira tem pernas curtas. Falar em público que a vasetomia não era obrigatório. Agora eu faço a seguinte pergunta. Os efeitos da reforma. Existe hoje no Brasil ou em outros países, ou mesmo aqui em Angola, ainda existe a vasetomia? Existe a vasetomia? Então, se fosse algo bíblico, iria existir. Hoje, os nossos irmãos estão sendo beneficiados pela reforma. Pela reforma.
Então, por que tiraram? Até onde eu sei, aqui em Angola, já não sai mais ninguém para ir para o Brasil ou para a África do Sul fazer a vasectomia. Até onde eu sei. Se não era obrigatório, e quando o pastor fazia por livre e espontânea vontade, por que hoje não chega pastores, por exemplo, que estão do outro lado, 7.000, e chegam e dizem assim: preciso ir à África do Sul para fazer a vasectomia? Eu não estou a ver nenhum pastor que faria isso. Ou vai fazer. Me mostra. Se tiver, o próximo vem a público e diz assim: eu irei fazer a vasectomia porque eu e minha mulher decidimos não ter filho. Faça isso a público. Eu quero ver. Eu quero ver. Então, quando se diz que a vasectomia o pastor não era obrigado, é mentira. Aliás, nós temos pastores no Brasil, que hoje não fazem mais parte da instituição Igreja Universal aí no Brasil, em Moçambique, em vários países espalhados no mundo, podem vir aí falar, vão falar até melhor do que eu. Vão falar até melhor do que eu. Vão falar até melhor do que eu. Agora, alguém perguntou assim: está na Bíblia? Não está. Não está na Bíblia. Então, mas se não está na Bíblia, por que então os pastores eram obrigados? Pergunta ao Bispo Macedo. Acho que ele poderá falar melhor do que eu. Vamos continuar a falar aqui a respeito do acordo de conciliação. Vamos ouvir o doutor Mardoqueu e daqui a pouco nós vamos à meditação. Nós vamos à meditação. Ah, você esperava que eu falasse sobre se o Joshua é meu filho adotivo ou meu filho biológico? Você esperava isso? Ah, seu fofoqueiro. Ai, 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 ai. É meu filho, basta. Isso é suficiente. Ok? Que não gostou, o problema dele. Mas é meu, é meu. É meu, pronto, final e acabou. Vamos então ouvir aqui o doutor, daqui a pouco iremos voltar com a meditação do dia de hoje. Boa noite, Sr. Bispo, boa noite a todos os internautas. Bem, nascendo daquele que tem sido, na verdade, o esclarecimento do acórdão que foi reiteradas vezes vilipendiado, nós hoje gostaríamos de dizer o seguinte, que os ministérios bispos funcionam, na verdade, como a administração indireta do Estado, são órgãos auxiliares e indireto do Presidente da República. Eles, na verdade, servem e estão ali para auxiliar o Presidente da República. Quando acontece que um dos ministros, que é o caso do Ministro da Cultura e Turismo, noutra hora e hoje por hoje o Ministro da Cultura, exarou aquele despacho e pelo facto de ter violado sistematicamente e a legalidade da nossa lei adjetiva, nestes casos, o Código de Processo Administrativo nos dá aqui a prerrogativa de fazer um recurso hierárquico. Esse recurso é feito na pessoa do Presidente da República, no caso, nosso Presidente João Lourenço, que deve avocar o processo, analisar a tramitação do processo, que culminou então com o exar deste decreto que foi feito pelo Ministro da Cultura. E neste processo da Igreja Universal, nós, como analisamos os atropelos que foram cometidos, sobretudo na pessoa do Ministro, então achamos por bem também fazer então recurso hierárquico. E este recurso hierárquico abriu, vou aqui ver a minha cábula, demos entrada no dia 16/4/2024. Na verdade, existe aqui, quando se dá entrada de um recurso hierárquico, existe um prazo estabelecido por lei para o Presidente da República se pronunciar. Decorrido este prazo, nós podemos usar o silêncio como meio declarativo, mas quando na verdade o prazo ainda não prescreveu, devemos sim esperar um pronunciamento da parte da Sua Excelência o Senhor Presidente da República.
Com efeito, quando se dá entrada a este recurso nos termos do artigo 90, do artigo 156, do artigo 192, 201, 210, 243, 426 e seguintes, todos, do Código do Processo Administrativo, tem efeito suspensivo. A mim estranha-me ainda o silêncio que até agora perdura, mesmo sabendo que estamos aqui a ferir os direitos fundamentais das pessoas. Portanto, sobre isso, nós estamos em crer e acreditando que Angola é um país de lei, é um país de justiça, e todos nós estamos comprometidos com a nossa causa, pelo menos de satisfazer a comunidade internacional, demonstrando claramente que as nossas instituições são fortes. Nós acreditamos sim que esse recurso vai ser procedente e vai, na verdade, ter o desfecho que nós muito desejamos. Por isso estamos confiantes nesse recurso que foi feito. Já demos entrada, temos aqui, na verdade, o protocolo, depois podemos levar ao conhecimento de todos os internautas. Estamos confiantes de que, mais tarde ou mais cedo, de acordo ao prazo estabelecido na lei, nós teremos a devida resposta. Em linhas gerais sobre isso, é isso que nós trazemos aqui hoje para o esclarecimento de todos os internautas. Graças a Deus, doutor, quando eu for mais velho, quero ser inteligente igual o doutor. Quero ser assim, bem inteligente igual o doutor. Ainda sou criança. Preciso crescer. Ah, mas bispo, o senhor está com cabelo branco. Ué, quem te falou que cabelo branco é velhice? Yuri da Cunha diz que cabelo branco não é velhice, não. Não é isso que diz a canção? Não é velhice, não. É. Alguém falou assim, são as malambas da vida. É, malamba da vida mesmo, né? Quem está do outro lado do oceano não sabe o que é malamba, né? Malamba são os problemas, são os momentos difíceis. Eu queria aqui dar o meu abraço para você que nos acompanha a partir de Benguela. Eu queria também dar o meu abraço para você que nos acompanha aí da Huila, do Ige. Hoje eu vou falar todas as províncias, me desculpa, porque quando eu falo apenas de algumas províncias, eu não falo de outras, ficam com ciúme. Queria também dar o meu abraço aí para você que nos acompanha da província de Cabinda, a província mais a norte de Angola, do Ige, de Zaire, Baza Congo, né? De Malange, do Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico, Quando Cubango, Cunene. Poxa, os nomes das nossas províncias são bonitas, né? Muito linda. Bié, Uambo, Uambo, não podemos esquecer. Bié, Uambo e Bengo, a província mais próxima aqui de Luanda, o Bengo. E não posso esquecer também os irmãos aqui que nos acompanham da província de Luanda, né? De Luanda. Muito bem. Você que está no exterior, também o meu candando, aquele candando mesmo que só se dá para aqueles irmãos mesmo de coração, né? Exato. Candando é dado para todos os irmãos de coração. E muito obrigado por você estar sempre aqui conosco. Obrigado. Muitos pediam essa live. Então, nós, de facto, criamos as condições para poder estar aqui com vocês. Vamos estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. Mas não esquece que o Mata Bicho vai ser todos os dias. Só depende do grupo que está aqui, não depende de mim. Eu sozinho não posso fazer absolutamente nada. Daqui a pouco vamos fazer o desafio. Prepara o seu copo com água. Eu gostaria que a senhora, o senhor, meditasse esses versículos que vai estar aí na tela do seu telefone, do seu computador, do seu iPad, no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu queria falar sobre Abraão e Ló. A Bíblia fala no capítulo 14, versículo 12, isso no livro de Gênesis,
Diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. E dos seus bens partiram. Interessante. Olha só esse versículo 12. Não tira da tela, por favor. Diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. A pergunta é: quem se apossou de Ló e dos seus bens? Hoje, quantas não são as famílias que estão destruturadas, destruídas, porque as forças do mal se apossaram do pai, da mãe, dos filhos, do irmão. Hoje existem irmãos nascidos da mesma mãe que nem sequer se falam. Não se falam. Os quantos pais que estão aflitos, desesperados, porque os seus filhos hoje estão no mundo das drogas, outros se tornaram marginais. Que dor de um pai e de uma mãe ver o seu filho nesse estado. Pais fazem de tudo pelos seus filhos e os filhos não valorizam sequer os esforços dos seus pais. Outros filhos doentes por conta de forças do mal que possuíram o corpo desta pessoa. Cada dia que passa, essas forças do mal estão destruindo essa família. Assim aconteceu com Abraão. No versículo 14, quero que coloque aqui, por favor, o versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso. Talvez você tenha um irmão preso, não estou a dizer preso talvez na comarca de Viana. Talvez você tenha um irmão preso nas drogas. Talvez você tenha seu pai preso no vício do tabaco, do álcool. Talvez você tenha uma irmã presa no mundo da prostituição. Talvez você tenha um irmão, um familiar seu preso com uma doença que leva a família a gastar rios de dinheiro. Inclusive, pais que chegam até o ponto de vender viatura, vender terreno, vender a própria casa para ver a cura do seu filho. Talvez você tenha um familiar seu, ou mesmo você se encontra preso. O que Abraão fez? E é o que nós vamos fazer nesse domingo. Eu queria fazer um desafio com a senhora, com o senhor. Nós vamos fazer agora, daqui a pouco, uma oração. Eu vou convidar você a colocar a mão direita, a palma da sua mão direita, por cima do ecrã do seu telefone, ou do seu computador, ou do seu iPad. Você vai colocar a sua mão direita. E eu vou colocar a minha também. E eu vou determinar, assim como Deus me libertou, minha mãe chorava, meu pai vivia desesperado, meus irmãos choravam, meus familiares achavam que eu era um caso perdido, mas
pela força da oração. Porque sempre tem alguém da família que ora por nós, buscou por nós. Eu estou aqui porque eu sou prova da oração de alguém. Daqui a pouco, nós vamos passar um depoimento. Um depoimento que você vai ver alguém que orou pelo seu familiar e por conta desta oração, o seu familiar ficou liberto. Vamos então acompanhar esse depoimento, depois a gente voltaria com a oração. Eu quero convidar mesmo a senhora, o senhor a acompanhar esse depoimento. Sim, vamos acompanhar esse depoimento porque este domingo é o domingo do resgate. O domingo do resgate. Assim como Abraão resgatou o seu sobrinho, trouxe o seu sobrinho de volta para casa. Então você que tem o seu marido fora de casa, seus filhos fora de casa, a sua família estão separadas, não se falam. Poxa, nada melhor voltar a ter a paz, a harmonia. Nada melhor, não é? A família voltar a sorrir, né? É, não é? Nada melhor, não tem dinheiro que pague uma família unida. Não tem dinheiro que pague quando nós vimos uma família unida. E isso só é possível através do poder da fé. Vamos acompanhar esse depoimento. Voltaremos daqui a pouco. Eu fico a lutar das 23 até 1h45. Das 23 até 1h. E 45 Mas estava a lutar com quem? Só Deus sabe. Eu só sei que ele estava se mexer e não estava a falar nada. Eu estava dormindo, eu disse não. Se é neste quarto que tiver problema, estou em outro quarto das irmãs. Aconteceu a mesma coisa. Eu disse, Deus, eu já não estou até entender. Se já me traz daquele lugar para me vir aqui, não me ajudas? Eu só ouvi uma voz, não enfraquece. Louva. Fiquei a louvar. Quando eram 23, quando eram 1h45, ele levantou onde estava a lutar. Ficou a girar todo o quarto. Mamãe, estou cansado. Estás aonde, minha mãe? Eu disse, Deus, que maravilha é esse? Onde é que o meu filho estava? Acordei a irmã menor de 9 anos. Suleide, mamãe, vamos orar. João não está bom. Mamãe, vamos orar. Já acordaste o pai dele? Miúda de 9 anos, eu disse ainda. Vai acordar o pai dele, explica o que aconteceu com ele. Fui acordar o pai. Eu disse, Nelito, tu mesmo assim é pai dentro de casa? Desde as 23 horas a lutar com um anjo desse, estás a dormir, a racionar? Estás aonde? Porque estou a dormir. Eu disse, Nelito, já não está bom. Você ora de verdade? Porque oro. Ultimamente levantou, meteu a mão na cabeça, sentou na cama. Desde aquele dia que vieram me devolver com ele às 1h45, ficou 2 meses quase. Nem pastor Vicente, quando eu cheguei aqui, ele não falava. Ele não falava? Não falava. Deixou de falar? Deixou de falar. Tudo que ele falava pela narina. Tá. Sim, falava pela narina. O que ele falava, você não entendia nada. Mas eu só orava, só louvava, só chorava. Mas eu consagrava a água da torneira. Água da torneira. Peraí. Água da torneira. Água do quê? Da torneira mesmo. Consagrava. Eu só dizia, Deus, a cura vem do Senhor. Se até falar não está a falar, com esta água que eu está consagrada, eu tenho a fé que o meu filho vai estar curado. Pode dar o microfone para ele agora? Ele já fala? Pode falar. Qual é o teu nome? Gabriel. Gabriel do quê? Gabriel Antônio Domingos. Nome da tua mãe é quem? Gina. Nome do teu pai? Nelito. Está curado, bem forte para Jesus. Mais forte, igreja. Graças a Deus. Contrafacto no argumento. Eu não vou falar mais nada. Tá aí. Tudo que essa mãe falou, essa mãe, hoje, tem o seu filho de volta. Ela resgatou o seu filho. Você precisa resgatar também a sua família da doença, dos vícios e ter o seu filho, o seu familiar de volta para casa. Isso só é possível através do poder da oração. Vamos orar, mas gostaria de convidar você a estar conosco.
nesse domingo. No final dessa live, vamos passar o endereço. Você vai poder nos acompanhar, ou seja, estar conosco, ou na província, ou mesmo aqui em Luanda. Coloca a sua mão no ecrã do seu aparelho. Eu vou colocar aqui a minha, e você vai pegar na mão esquerda o copo com água. E vamos fazer um desafio. Se há Deus aqui neste lugar, esse Deus vai agir em seu favor. Como Deus agiu em favor de Abraão. Coloque as mãos e diga comigo, meu Deus. Não, fala com fé. Tem que falar com fé, dona. Senhor, fale com fé. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu determino agora que o Senhor arranque toda a força do mal que está sobre o meu filho, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre o meu irmão, as forças do mal que têm destruído a minha casa. Sejam repreendidos agora. Assim como nós unimos a nossa fé, juntos, com as mãos por cima do seu aparelho, nós unimos a nossa fé e determinamos a cura, a libertação total e completa da sua família. Que nesse momento, os espíritos malignos dão por retirada da sua vida e da vida dos seus familiares. Aquele jovem que está pelas ruas, andando pelas ruas, sem roupa, com roupa suja, por conta de um problema mental. Oh Deus, em nome de Jesus, repreenda essa força do mal. Aquele rapaz que está doente, essa senhora que está doente, Deus repreenda todo o mal. E que no nome de Jesus, diga, tira as mãos e diga, saia! Senhor, nós consagramos e abençoamos este copo com água. E que a paz do Senhor, a vida, seja retribuída, ou seja, meu Pai, Senhor Jesus, instalada na vida deste homem e dessa mulher. Nós consagramos e abençoamos esse copo com água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da sua água. Eu vou beber aqui do meu copo com água. E você faz o mesmo. Nesse domingo, eu estarei em Viana, na rua 11 de novembro, Luanda Sul, né? 11 de novembro, junto ao ex-Pingo d'Água, às 10 da manhã. Eu gostaria, aqui tem uma esposa, aliás, temos aqui 3 esposas de pastor, ou seja, missionária. Então, a dizer, esse bispo convida essas pessoas para estarem 10 horas para dar testemunho. Porque nós já vimos isso acontecer. Então, quando você chegar aí em Viana, procura a missionária Gilberta, ou a missionária Leonor, ou a missionária Vanessa. E você conta, só você chegar na porta e perguntar quem são essas missionárias, vão levar você até essas missionárias. Porque você precisa testemunhar o que Deus fez na sua vida por intermédio desta oração. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco através dessa live. O nosso muito obrigado. Nós vamos falar, nós temos várias perguntas, né? Qual será o tema da próxima live? Qual será o tema da próxima live? Nós temos várias perguntas. E
responder todas elas, seria bom, seria muito bom. Mas eu vou dizer o seguinte: o tema da nossa live na quinta-feira que vem. É possível ainda a reconciliação? Ainda é possível a reconciliação? Embora que existem pessoas que falem assim, ó, eu já vi. E até pessoas que nem vou falar. Nem vou falar. Que dizem assim, esses sujeitos são do diabo. São rebeldes. Muito triste, né? Muito triste. Aquelas imagens de colocar o nosso irmão pastor Lilas no altar e ele se passar como ex-pastor porque se rebelou contra o Edir Macedo. Muito triste, vergonha. É isso que vocês sabem fazer bem, humilhar os outros publicamente. Nem Jesus humilhou, atenção, nem Jesus humilhou todos aqueles pecadores, errantes, que chegaram até o Senhor Jesus. Nem Jesus humilhou publicamente. O que essa gente sabe fazer é humilhar os outros publicamente. Deus não se agrada disso. A reconciliação é a melhor via para que nós tenhamos uma saúde espiritual saudável. A reconciliação é a melhor via para você, eu, termos uma saúde espiritual saudável. Não se deixa se levar pelos homens. Os homens têm os seus interesses. Não se deixam se levar pelos homens. Os homens querem o céu. Os homens querem tirar partidos. Mas Deus não quer que nós venhamos se separar. A vontade de Deus é a união. Por isso, meu caro, maldito o homem que confia no homem. Eu, pelo menos, confio em Deus. Fiquem com ele, e eu vou ficar com ele também. E o meu abraço. Falei muito hoje, né? Me desculpa. Apenas um pequeno desabafo. E ainda tem muita coisa aqui na galanganta. Deus abençoe. Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega. não poupa o inimigo. Não poupa só. Quando levantas para É. cantar, Prega só. não poupa